Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula. Trago saudações de 3 meninas lá em casa, Tamiri, Sofia e Sara. Em breve todas estarão aqui. Alguém poderia nos conduzir em oração nesse início? Carlinhos, por favor. Aqui tem o microfone, Carlinhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos de novo aqui na Tua casa. Apesar do frio, viemos aqui com o intuito de estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Se o Senhor possa estar usando o pastor para trazer a mensagem a nós. Te peço também pela classe de novos membros, pelos irmãos que estão ali, e que possamos receber de braços abertos aqui na Tua casa, Pai. Te peço também pelo decorrer do dia e desde já pelo culto da noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado. Vamos lá. Quem estava aqui na última aula, semana passada? Eu vou fazer uma breve recapitulação e vou introduzir o tema de hoje. Nós estamos na segunda parte de uma aula que é a seguinte: as convicções fundamentais do aconselhamento bíblico. Nós temos falado muito sobre o que é o aconselhamento, e o aconselhamento, creio que já ficou claro de que ele não é algo apenas pastoral e nem apenas técnico. Ele é uma coisa muito prática, muito do dia a dia e ordenada a todos os que seguem a Jesus, todos os crentes. Então, a conclusão não é se nós aconselhamos ou não, é se nós somos bons conselheiros ou não. Então, apesar de que o nome parece ser uma matéria de seminário, é uma coisa muito prática para o dia a dia. E a gente tem visto isso nos exemplos de como os textos bíblicos têm relevância para as conversas do dia a dia que temos, né? Nós já fizemos uma definição sobre o que é aconselhamento, nós já trabalhamos sobre qual perfil ou quais são as qualidades que o bom conselheiro precisa ter, qualidades de caráter, de atitude. Nós já falamos sobre o que o aconselhado deve esperar do aconselhamento. Nós já falamos sobre o que não trazer para o aconselhamento. Então, tentações que nós vamos ter à medida em que formos ouvindo as pessoas falando sobre os seus problemas ou sobre os seus pecados. Tentações de, como nós vimos com alguns personagens, né? De nos sentirmos superiores. Eu nunca cairia nesse pecado. Ou de nos sentirmos os salvadores. Essa pessoa só vai mudar por causa da minha ação, então ela precisa de mim. E na verdade ela não precisa de você, ela precisa do Senhor Jesus. E você está ali só para apresentá-la, mostrá-la o caminho até Jesus. E outras tentações que nós teríamos, e falamos sobre isso. E falamos também sobre um bom exemplo, que era o que Deus esperava de Josué, e foi o que ele cumpriu. Que é ser corajoso, forte e corajoso para cumprir o que a palavra disse. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, fazer o que Deus estava mandando. E no aconselhamento nós temos de fazer isso. Isso exige muita coragem, muita capacitação do espírito. Porque a tentação e a tendência é se esconder. Eu é que não vou falar aquilo para aquela pessoa, né? Alguém tem que falar. E Deus te colocou ali para fazer aquilo. Ou colocou ela na sua vida, ela te procurou, ela foi na tua casa, ela te procurou aqui no corredor da igreja, e você tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus no coração daquela pessoa. E aí chegamos à terceira aula, que é sobre as convicções. Que pelo menos aquele que aconselha precisa ter. São os fundamentos. A base que sustenta todo o resto. Não adianta você ter um bom conselho, e o bom conselho nós vimos. Qual que é o bom conselho? É um conselho bíblico. Bíblico. Que expressa a verdade da palavra de Deus. De nada adianta você ter um bom conselho, mas não ter um bom fundamento, não ter boas convicções. Então o seu conselho ele fica solto, sem uma estrutura. Então você precisa ter uma estrutura firme, rígida,
fundamentada na palavra, para que na hora das tempestades que acontecerão na conversa, você se lembre o que é verdade. O que é verdade aqui? Eu preciso me lembrar, porque uma das tentações no aconselhamento bíblico é você se perder em meio ao problema. Então vamos supor que você está diante de um casal que está discutindo na sua frente. E o se perder no problema seria tomar partido. Né? Então enquanto o marido fala, você fala, essa mulher é o demônio. Eu estou com ele. Aí quando ela fala, você fala, rapaz, é ele que é o demônio. E aí depois você começa a interpretar a situação, você fala, os dois são o demônio. Não, você não pode se perder, e essa é uma das tentações, tomar partido. Não cavar o máximo que podia, de fazer as perguntas certas. Então a pessoa chega, conta uma história e você simplesmente engole aquela história, acredita naquilo, sem fazer perguntas que vão revelar o que está por trás daquilo, quais são suas intenções, por que a pessoa está fazendo aquilo, o que ela quer com aquilo, o que ela quer conquistar, alcançar. Então na hora das tempestades, das conversas de aconselhamento, as nossas convicções vão ser colocadas em xeque. Quem aqui já jogou truco? Alguém já jogou? O truco é, alguém te truca, e aí você decide se você vai ou se você foge, ou se você devolve, né, e pede 6. Então há momentos no aconselhamento em que as suas convicções são colocadas contra a parede. E aí você tem duas opções. Ou você se mantém firme e dá passos para frente, ou você amolece e entrega os pontos e diz, tá bom, a palavra de Deus diz isso, mas diante da sua situação, vamos fechar a Bíblia e vamos, porque... Então você entrou na conversa da pessoa, e você agora já não tem mais um conselho bíblico para dar. Você tem um conselho humano, que essa pessoa vai encontrar em qualquer outro lugar, mas não com alguém fiel à palavra. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok? Então na hora da conversa, mesmo que a pessoa não esteja com um pecado, talvez ela esteja sofrendo. E mesmo para o sofredor, você precisa dar algumas palavras duras, dependendo da circunstância. E nessa hora, suas convicções são muito importantes. Porque se você não estiver firmado nas convicções, você escorrega. E fala besteira. Fala coisa que não tinha que falar. Então vamos lá. A gente tem tratado esse conteúdo em duas partes. A primeira parte foi domingo passado, sobre a história da Bíblia, que foi a teologia bíblica. Eu sei que algumas mamães não estavam, porque era o Dia das Mães, né? Folgas merecidas. Mas a gente tratou sobre o que a Bíblia fala como um todo. Então eu vou fazer uma breve recapitulação, só para aqueles e aquelas que perderam. E na segunda parte, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre as doutrinas. A doutrina bíblica, que são alguns aspectos da teologia sistemática, daqui a pouco a gente fala sobre ela, que também ajudam na hora do aconselhamento bíblico. Tudo bem? Pode parecer muito teórico, muito assunto de escola, de seminário, mas eu vou tentar a cada ponto trazer a prática daquilo. E eu acho que vai fazer sentido. Tá bom? Então, a gente trabalhou sobre a mensagem da Bíblia. O pessoal teve que fazer aí um resumo sobre o que a Bíblia ensina. E nós vimos que, pelo menos nessa proposta que trouxe, eu tentei apresentar a história da Bíblia em 5 atos. 5 partes que resumem toda a mensagem da Bíblia. O primeiro ato é o início, começa desde Gênesis. Na verdade, Gênesis 1, 2 e 3 são fundamentais para que você entenda não só a Bíblia, mas a vida. Deus criou o mundo e o homem caiu em pecado. Então, se você não compreender isso, você dificilmente vai compreender a existência humana e vai ficar perdidão nesse mundo aí, né? Tem muita gente perdida, não sabe nem quem é, não sabe o que está fazendo aqui. Gênesis 1, 2 e 3 mostram isso para nós. Depois nós temos Israel, que é o projeto de Deus em restaurar tudo aquilo que o pecado causou. E nós vimos que Israel falhou, e por isso foi levado para a Babilônia, no exílio. E assim termina o Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina com expectativa de um futuro melhor, de Deus refazer as coisas,
mas com sabor amargo, porque as coisas não estavam boas para o povo de Deus, e nem para a humanidade. O tempo passa e então surge o Novo Testamento, o terceiro ato da história de redenção, a história bíblica, é Jesus. E Jesus surge como uma nova humanidade, e como uma nova criação. Por meio dele, Deus está recriando todas as coisas. O poder sobrenatural de Jesus sobre a natureza, a santidade de Jesus, a sabedoria de Jesus, era tudo que o homem deveria ser, mas não foi. E agora é possível retomar a ser por causa de Jesus. Então Jesus vem para estabelecer a nova aliança, que é trazer o homem de volta para Deus. E ele já começa tudo com a sua ressurreição. E aí entra o quarto ato, que é a igreja, que aqui nós estamos, né? Nós estamos nesse já e ainda não. Nós já nascemos de novo, se cremos em Jesus, pelo poder do Espírito, mas ainda vivemos nessa casca, nessa carne pecaminosa. Porém, dentro de nós já opera o poder de Deus, que ressuscitou Jesus, que é o poder do Espírito. Então, de dentro para fora, a nova criação já pode ser vista. É por isso que Paulo diz, né? Eis que tudo se fez novo, sou nova criatura em Cristo. É disso que ele está falando. Aqui dentro as coisas mudaram. Deus me deu um novo coração, que é o coração que vai já viver nesse novo mundo que ele está criando. E aí nós chegamos no quinto ato da história bíblica, que é o reinício, que é como Deus completa toda essa história. Então nós vimos lá em Apocalipse 20 e até 22, como há o juízo final, o castigo definitivo para o pecado e para os agentes do pecado, tanto a serpente quanto aqueles que seguiram a serpente, quanto o novo céu e a nova terra. Nós vimos que há muitas similaridades, muitas semelhanças entre Gênesis e Apocalipse, mas a nova criação é melhor do que a primeira. Há vários elementos que são diferentes, né? Não precisa mais de sol, o Senhor é a luz do novo céu e da nova terra. Não é mais um jardim, agora é uma cidade santa. Apesar de que ainda há a árvore da vida, ainda há o rio que corre por toda a cidade, mas agora a linguagem bíblica é para mostrar, é melhor. É melhor, o pecado já não entra mais nessa nova cidade, nesse novo mundo que Deus está criando. Então esse foi um resumo do resumo, né? E a gente resumiu isso na seguinte frase: a Bíblia proclama a glória de Deus na redenção da sua criação através de Jesus Cristo. Tudo é para quê? Por várias vezes Deus diz, eu fiz os homens para a minha glória. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele fez tudo isso para o louvor da sua própria glória. Então a Bíblia mostra como Deus é glorioso, como Deus é totalmente amável, lindo, belo, santíssimo, através dessa história. E a história é a história de redenção. É o ato de Deus nos redimir. E não só redimir o homem, redimir a criação. Lembra que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, ele fala, a própria criação geme e agoniza, como que sentindo dores de parto também, esperando ver nascer os filhos de Deus. Então a criação também está sofrendo por nossa causa, né? Ah, mas eu nunca joguei um papel de lixo no chão. Ótimo, você deveria fazer isso mesmo, para cuidar da criação. Mas pelo fato de sermos seres humanos, desde a queda, maldita é a terra por causa da queda, por causa da desobediência de Adão. Então por causa da humanidade, a terra também sofre. E a terra também está sendo redimida através da obra de Cristo. Como Paulo diz aos Efésios, ele vai fazer com que todas as coisas, e Colossenses também fala isso, como se todas as coisas que foram criadas fossem refeitas em Cristo, fazer convergir nele todas as coisas. Então tudo vai até Cristo e Cristo redime tudo e todas as coisas voltam a existir de uma maneira perfeita, plena. É mais ou menos isso. Estamos juntos? Então a Bíblia proclama a glória de Deus na redenção da sua criação através de Jesus Cristo. Esse é um resumo da Bíblia. A Bíblia não é um livro com livros desconexos, com histórias que não tem nada a ver com o resto. Tudo tem a ver com essa história.
Tudo tem a ver com essa história. E aí nós vimos a utilidade desse conhecimento para o aconselhamento bíblico. O primeiro, quais os elementos práticos de tudo isso que nós falamos? O primeiro é que todos nós fazemos parte de uma história maior. Então, no aconselhamento bíblico, nós precisamos lembrar disso. E precisamos lembrar quem está vindo buscar ajuda. Você não é o centro do universo, meu filho. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Deus não criou todas as coisas para te satisfazer. Então isso é duro, né? Mas ao mesmo tempo é libertador. Porque nós não fomos criados para ser o centro do universo. E no aconselhamento bíblico precisamos lembrar disso. A sua vida tem parte na história da humanidade. Ah, mas como assim? Onde está a minha vida aqui? Está nesse quarto ato. Você faz parte da igreja, você está ali dentro. Então você quer entender para que você existe, entenda toda a história e se coloque aqui, no quarto ato. Então você precisa lembrar disso e lembrar o seu aconselhado. A sua vida é mais do que só isso que você está vivendo, é mais do que o problema que você está vivendo. Você faz parte de uma história muito maior e você precisa conhecer essa história. Talvez aqui é o momento de evangelizar a pessoa, né? Porque nem convertida ela seja. E se ela é convertida, é o momento de lembrá-la. Olha, a sua vida tem um propósito maior. E isso pode exortá-la, como pode trazer encorajamento, né? Trazer alívio, ânimo. O segundo o elemento prático de tudo isso é que Deus insiste em se relacionar conosco. Cada livro da Bíblia mostra isso. O homem fugindo de Deus e Deus indo atrás dele. É impressionante, né? Se nós fôssemos Deus e o homem fosse um filho nosso, tem hora que dá vontade de largar a mão, né? Porque imagina, constantemente o homem indo atrás de Deus, Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de costas para Deus, correndo, não quer. Ficava uma meia hora ali na presença de Deus e daqui a pouco fugia de novo. Todos os livros são assim, até que chega um momento em que Deus vai na frente do homem, né? Ele coloca Jesus lá e não tem para onde fugir. Se vira para trás é Deus, se vira para frente é Jesus. Então, tem uma hora que Deus o encontra. E isso mostra o elemento de misericórdia, de amor de Deus. Quando a pessoa busca aconselhamento, é porque ela já não consegue resolver as suas questões sozinha. Ela precisa de ajuda. E parte da ajuda é mostrar para ela quem Deus é. E como Deus a ama. Como Deus se preocupa com ela. Como Deus insiste em se relacionar com ela. Então, se ela está no pecado, seja ele qual for, esse aspecto de intimidade com Deus, ela está perdendo. E o aconselhamento vai mostrar para ela, meu querido, minha querida, olha o que Deus quer ter com você aqui. Intimidade plena, vida. E se a pessoa está em sofrimento, e por vezes a dor é tão forte que faz esquecer de todas as outras coisas, é o momento de mostrar, olha, Deus está aqui para curar essa ferida. É o único que pode trazer remédio para a ferida. Então lembrar que Deus insiste em se relacionar conosco é muito útil no aconselhamento. Uma terceira aplicação é que Deus pode nos transformar através da sua palavra e do seu Espírito. Do mesmo jeito em que Ele disse, haja luz, e houve luz. Ou conforme aquele livro bíblico, né? Ageu luz. Gostou da piada, né? Haja luz e houve luz, pelo poder da palavra. E pelo poder do Espírito foi que Ele deu vida a todas as coisas. Ele também produz vida em nós. Quando Ele fala, através da Escritura, o Espírito dele age de dentro para fora, nos transformando. O conselheiro precisa lembrar disso. As minhas palavras não transformam essa pessoa, mas a palavra de Deus transforma. O Espírito a usa para transformar essa pessoa. E eu preciso crer nisso. Porque na hora de dar o conselho eu preciso abrir a Bíblia e falar, meu filho, isso aqui pode mudar a tua vida. Se você crer nisso aqui, se você aplicar isso na tua vida, vai mudar a tua vida. E por fim, Deus nos chama a vivermos em novidade de vida ainda nesta terra. Se Deus já nos fez nascer de novo, para a nova criação, o que nós fazemos enquanto a nova criação não chega? Nós vivemos como pessoas que nasceram de novo. E essa nova vida não só é ordenada, como é possível. É possível não viver mais escravizado pelo pecado. É possível não viver mais seduzido pelo príncipe desse século.
É possível não mais viver nas garras desse mundo caído, pelo poder do Espírito. E isso é importante para o conselheiro e para o aconselhado. De falar, meu filho, ó, seu problema é terrível, mas o Senhor traz esperança para isso e é possível viver em novidade de vida mesmo diante desse problema. E Deus quer te levar a isso. Então, o aconselhamento bíblico, no final das contas, lembra que a gente já falou sobre isso? Ele vai resolver o problema da pessoa? O aconselhamento bíblico vai resolver o problema da pessoa? Sim ou não? O que ele vai fazer então? Apontar o caminho da solução, oferecer recursos para que a pessoa enfrente o problema. Talvez o problema nunca vai ser vencido. Quer um exemplo? Fala, irmã. Deixa eu ser mais prático aqui com um exemplo. O seu problema é um vizinho encardido, que fica colocando aquelas músicas pornográficas todo domingo quando você quer meditar na palavra de Deus. É o seu problema, e aí você chega e pede conselho de alguém. Tudo que você falar para essa pessoa não vai atingir o vizinho. Dificilmente vai conseguir mudar a atitude do vizinho, mas vai ajudar o aconselhado a lidar com isso. Né? Pegar uma arma e entrar lá. Não, fazer isso não. A lidar com as pressões e os problemas que não necessariamente dependem de você. O problema vai continuar lá. O vizinho vai continuar ouvindo aquela música, te atormentando. Mas o que vai mudar é você, a sua reação a como o vizinho ouve a música alta. Então, por vezes, o problema é você mesmo. Quando o problema é você, e você tem condições de mudar aquilo, então, sim, o problema vai ser resolvido. Mas, por vezes, o problema são os outros, e o que vai mudar é a sua reação, como você vai lidar com aquilo. Então, o aconselhamento bíblico, ele não é uma proposta de solucionar todos os nossos problemas. Ele é uma proposta de oferecer conselho bíblico para que a pessoa reaja à situação de uma maneira bíblica. Já aprendeu? Então agora anda com as próprias pernas. Tem uma hora que o aconselhamento termina. Você já falou tudo que tinha que falar. A pessoa já entendeu. O que você vai fazer agora? Porque tem gente que não quer viver por conta própria, quer viver sendo arrastado pelos outros. Então aí as coisas não mudam na vida dela. Tem um problema de relacionamento com um parente. E reiteradamente continua com esse problema. Não resolve o seu conflito. Você já teve uma, duas, três conversas, já mostrou, olha, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão. Só que a pessoa insiste em continuar conversando com você sobre esse assunto. E falando, mas eu não consigo mudar, mas está difícil e não sei o quê. E aí quando alguém confronta essa pessoa, poxa vida, quanto tempo já faz que você já tinha que ter mudado isso? Ela diz, não, mas eu estou sendo acompanhada. Né? O fulano está me acompanhando. Eternamente acompanhando, né? Há anos, e isso não muda. Então o aconselhamento chega um momento que você, é claro, você não vai romper o relacionamento. Mas vai chegar uma hora que você vai falar, meu querido, minha querida, isso aqui a gente já tratou. Você já sabe o que tem que fazer. Então agora é você ir para casa e praticar o que você já sabe. Então haverá um momento em que o aconselhamento encerra. É diferente das terapias que tem por aí, né? As terapias são eternas. Porque o psicólogo quer ganhar dinheiro, né? Então ele quer que você esteja lá o tempo todo, semana após semana. Não, você não está pronto ainda. Não pode ir embora, né? O aconselhamento não. Chega uma hora, meu filho, ó, você já sabe andar sozinho. Vai lá. Tudo bem? Fizemos uma recapitulação, agora vamos entrar propriamente dito na aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário sobre tudo isso que falamos? Ok, então está todo mundo, ou todo mundo entendeu ou está todo mundo mentindo. Espero que tenha entendido. Quais seriam para vocês as principais doutrinas da Bíblia? Doutrinas que a Bíblia nos apresenta
que são importantíssimas para quem quer entender a Bíblia, quer se aproximar de Deus. Ok. Para que eu leia a Bíblia, o que eu preciso acreditar? Em Cristo. Ok, então Cristo é uma das coisas importantes. Eu preciso entender quem é Cristo. Ok, que mais? Quando eu falo sobre doutrina, eu falo sobre coisas que nós devemos crer. Fundamentais. Sobre a palavra de Deus. Eu preciso saber o que é a palavra de Deus, que me apresenta a Cristo. Então temos Cristo, temos a palavra de Deus. Que mais? Ok. Está dentro de Cristo. Obediência à palavra de Deus. Isso está num aspecto, que eu vou incluir aqui, sobre santificação. Para ser mais santo, você precisa obedecer à palavra de Deus. É um dos assuntos também. Que mais? Sobre a fé, o elemento da fé. Ok? Ela entra sobre quem Cristo é. Entra também sobre a Bíblia. Então, para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa ter fé. E também entra num outro elemento que é o do Espírito Santo, né? A fé opera junto com o Espírito Santo. Sobre o pecado. Nós precisamos compreender o que é o pecado, de onde ele veio, quais os efeitos dele, aonde ele nos leva, as consequências do pecado, né? Então, Bíblia, Cristo, santificação, Espírito Santo, pecado, obediência que está dentro da santificação, isso mesmo. Ok. Estão pegando a ideia? Há questões que são naturais na nossa vida, mas que são feitas por causa de convicções que temos. Você faz o que faz, porque você acredita no que acredita. Por que você vem para a igreja todo domingo? E aí? Olha, tem um monte de coisa aqui para glorificar Deus, obedecer a palavra de Deus, aprender comunhão com outros irmãos. Então aqui, só esse casal aqui já colocou várias crenças que eles têm, que são corretas. Mas por que eles vêm aqui? Porque eles acreditam que essas coisas vão acontecer. Certo? Deu para entender? Por que você vem para a igreja todo domingo? Talvez você tenha outros motivos. Mas é porque você acredita que esses motivos são verdadeiros. Então nós fazemos as coisas porque acreditamos que elas são verdadeiras. Então Exatamente. Então, Carlinhos pontuou que o cristão tem essas crenças, mas outras religiões também têm outras crenças. E até quem não tem religião nenhuma. Então, por exemplo, alguém que se denomina ateu, ele acredita que Deus não existe. É uma questão de fé também. Ele crê que Deus não existe. Né? E então, como é a vida dele? A vida dele é baseada naquilo que ele acredita. Vai ter inconsistências. Haverá momento em que ele vai ser contraditório. Porque tem coisas que você faz na vida que só pode acontecer porque existe um Deus. Né? Então por que ele faz o bem e não o mal? Ah, porque o bem é bom. Tá, mas da onde o bem vem? O bem vem de um Deus que é todo bondoso. Então o cristão ele está tranquilo. Né? Porque ele sabe que a fonte da bondade é Deus. O ateu, o que ele faz? Da onde vem essa bondade? Da onde você tira isso aí? Mas o cristão também tem um outro problema, né? Que é a questão de fé também. Se Deus é bom e é todo poderoso, por que nós sofremos? O ateu não tem esse problema. Ele não acredita no Deus bondoso. Quem tem que resolver o problema é o cristão. Então aí 2000 anos de história tentando resolver esse problema e não resolve. A Bíblia parece que não quer muito responder essa pergunta. Ela responde outras que são mais importantes do que essa. Como você vai lidar com o sofrimento? Olhando para Cristo. Enfim. Mas vocês pegaram a ideia? Nós fazemos as coisas que fazemos porque acreditamos nas coisas que acreditamos. Por vezes somos incoerentes. Dizemos acreditar uma coisa, mas fazemos outra.
No final das contas, é porque nós acreditamos em outra coisa. Achávamos que acreditávamos numa coisa, mas na verdade o nosso coração está nos enganando, acreditamos em outra. Um exemplo muito prático para o aconselhamento. Eu vi isso porque eu não estava no meu grupo de discipulado há 2 semanas. O pessoal passou por Malaquias 2, quando Deus fala contra o divórcio. Lembram disso? Quem está nos grupos percebeu. Eu não estava, porque a nossa filha tinha acabado de nascer. E justamente nesse dia apareceu uma visitante que tinha se divorciado há 2 semanas. E o pessoal não sabia, só eu sabia, porque eu que estou tendo contato, ela é lá do Lapidar. Enfim, deixa Deus trabalhar aí, né? Calhou dela vir exatamente nesse dia, Deus queria falar isso para ela. E foi o Beto, da Érica, que mora em frente de casa lá, que estava dando estudo. E chegou no momento, ele na simplicidade dele, chegou um momento em que a moça começou a fazer perguntas. Mas e nessa circunstância? Deus não deixa o divórcio acontecer e tal. Ele disse, olha, nesse texto o que Deus está dizendo? O texto diz, Malaquias 2, eu odeio o divórcio. É Deus dizendo. E ele sempre trazia isso para Deus. É Deus que está dizendo, moça, eu não posso fazer nada. A opinião de Deus sobre o divórcio é essa. As circunstâncias não é disso que Deus está tratando aqui. Ele odeia esse negócio. Ele acredita nisso, por isso que ele foi firme. Agora, você pode dizer que acredita nisso, mas conforme a pessoa vai dando o relato da vida dela, você fala, pois é, mas... Fecha a Bíblia, né? Tá bom. No seu caso, Deus não odeia o que aconteceu. Não, tudo bem. Tudo bem, há circunstâncias em que o divórcio é inevitável. Pega um marido que está batendo na esposa. Não quer dizer que Deus queria que isso acontecesse. Então é disso que nós estamos falando, tá? Não entramos na questão do divórcio, se pode, se não. É a opinião de Deus. Deus diz, eu odeio de qualquer maneira. Então você pode continuar firme no que Deus está dizendo, ou você pode ceder a isso. Aí você diz, não, mas eu acredito que a palavra de Deus é a regra de fé e prática. Mas se você retrocede nessa hora, na verdade não é isso que você acredita. Ela é sua regra de fé até a página 2. Quando você começa a ser confrontado, você espana e você foge da Bíblia. Então, não era o que você acreditava tanto assim. Interessante, né? Ok, vamos lá que eu tô até perdendo tempo aqui. Vamos lá, vou tentar entrar no assunto então. Aliste quais seriam as doutrinas bíblicas fundamentais para o aconselhamento bíblico. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu deixaria vocês trabalharem, mas como vocês já colocaram algumas, e todas elas já estão aqui na minha lista, nós vamos direto para as doutrinas aí. Quero propor 8 doutrinas, não são todas, mas são pelo menos as iniciais aí, básicas, sobre a Bíblia e o que a Bíblia fala, que o conselheiro precisa entender. Não estou querendo dizer que você tem que ter um excelente conhecimento profundo, como de um teólogo pago para isso, um professor de seminário, não é isso. Todo mundo é teólogo. Todo mundo que tem alguma ideia de Deus, teologia é o estudo de Deus. Todo mundo que tem algum conceito de Deus, alguma ideia de Deus, já faz teologia. Ou você é um bom teólogo ou um mau teólogo, mas teólogo você é. Então, o que eu vou oferecer para você é pelo menos o básico do básico. Depois eu vou compartilhar esse material com vocês, até o esboço também, se preferirem, para que você tenha isso sempre à mãos. Lembrar da doutrina bíblica. Qual que é a primeira e fundamental? O irmão está falando do Sermão do Monte. Ok. Certo. Ok.
O Sermão do Monte de Jesus é baseado em algumas crenças que Jesus tinha, obviamente. E qualquer teologia começa com a doutrina de Deus. Você acredita algo sobre Deus. E o que a Bíblia fala sobre Deus? Eu não vou ser exaustivo aqui, eu vou trazer um ou outro elemento apenas. Vamos abrir em Jeremias capítulo 10, versículo 12. Jeremias 10, 12. Um irmão ou irmã que achou, pode ler para nós, por favor? Voz bem alta, por favor. Jeremias capítulo 10, versículo 12. Ok, está falando sobre o Senhor. O Senhor fez todas as coisas pelo seu poder, por meio da sua sabedoria, sua inteligência, seu conhecimento. Outra passagem, esse texto de Jó, 42, 2. Jó, depois de tudo que sofreu, mesmo Deus não tendo resolvido o sofrimento dele, ele afirma, eu sei que tudo podes. Então, a primeira coisa sobre Deus que é bom ter em mente é que Deus é um Criador, é o Criador, sábio e poderoso. Deus conhece todas as coisas, todas as situações. E no aconselhamento bíblico, agora vem a questão prática. Você não conhece todas as coisas. E muitas pessoas podem te enganar com as palavras, mas não conseguem enganar a Deus. Exato, e às vezes o engano não é proposital, por vezes é. A pessoa quer se esconder de alguma situação, ela não quer confrontar o pecado dela, ela quer fugir das consequências. Mas há momentos em que, mesmo que ela não queira, ela está encobrindo situações porque o coração pecaminoso dela está enganando até ela mesma. E às vezes isso acontece. Por isso que no momento do aconselhamento, você entendendo que Deus é esse Criador sábio e poderoso, você busca em Deus, Deus me dá sabedoria aqui, porque eu preciso saber o que realmente está acontecendo. Muito difícil, muito difícil. Por vezes nem naquela primeira conversa vai acontecer isso. É preciso uma segunda, uma terceira, é preciso talvez conversar com os filhos para saber o que está acontecendo, com o marido para saber o que está acontecendo, com os familiares, porque a pessoa pode estar escondendo coisas sem saber que está escondendo. Nem ela mesma sabe o que está dentro do coração dela. Ficou claro? Às vezes a pessoa está te enganando de propósito, por vezes ela está te enganando sem saber que está enganando, porque nem ela sabe qual é o real problema dela. Ela não lembra de todos os fatos. No aconselhamento é bom lembrar que Deus é o sábio, você não. Nós não temos competência para conhecer todas as coisas, por isso precisamos ter boas perguntas a fazer. Chegaremos lá, falaremos sobre as perguntas. Isso também traz humildade para nós. Mas ao mesmo tempo traz uma confiança. Deus tem todo o poder. Deus, eu sei que tudo podes. Tem horas, gente, que no final de uma conversa, a oração é, Deus, o Senhor sabe. Só o Senhor pode mudar essa situação. Fala, Timóteo. Exatamente.
Quando nós falamos sobre o que a pessoa que vai receber o conselho deve saber, é que ela vai trabalhar. Então assim, sentei aqui para ouvir um conselho de vocês. Contei todos os meus problemas. Eu não posso chegar aqui com a expectativa de que vocês vão resolver todos os meus problemas. Vocês vão ouvir, vão fazer perguntas. Zé, eu acho que o problema é esse. A Bíblia fala sobre isso aqui, ó. Tá vendo? Então você vai voltar para casa, você vai pedir perdão para tua esposa, Zé. Você entendeu? Aí eu falo, tá bom. Aí a gente fecha a Bíblia, a gente ora, uma bênção, a gente se abraça. Eu volto para casa e não faço nada. Aí volto semana que vem aqui e falo, meu problema continua. Minha esposa agora me botou para fora de casa. E aí vocês falam, mas como assim, meu? O problema piorou. Você fez o que tinha que fazer? Não, não fiz. Então eu tinha que ter feito alguma coisa. Né? Então, não é só o conselheiro que está trabalhando, o aconselhado também tem que trabalhar. E, principalmente, a mudança vai acontecer durante a semana, não na conversa. Ele vai ter que cumprir os passos de reconciliação, de confrontar alguém, de abandonar o pecado, né? De lidar com as emoções. Então, pode ser que não seja um pecado, mas a pessoa se sente muito triste. E ele vai ter que se disciplinar, ou é muito ansioso, ele vai ter que se disciplinar no momento da tristeza quando ela vier, no momento da ansiedade quando vier, lembrar da palavra de Deus, lembrar do que ele tem que fazer, do que ele tem que crer, lembrar do que é verdade. Tenha muito medo. O que a Bíblia fala sobre o medo, o que a Bíblia fala sobre Deus, o que Deus está fazendo com você nessa hora, vai ser um exercício, e ele vai suar. Né? O aconselhamento, ele é um trabalho do lado de lá também. Fala, irmã Rosa. Exatamente. Você já vai com a expectativa baixa. Lembra que, eu já comentei isso uma ou duas vezes, o grau, a porcentagem de aconselhamentos que dão certo é muito baixo. Muito baixo. A maioria dá errado. Pode ser porque o conselheiro não soube fazer. Sim, há momentos em que o conselheiro erra, e aí a pessoa também vai errar. Mas há momentos em que o conselheiro fez tudo certinho, mas a pessoa não quis. Deu certo ou deu errado? Na perspectiva de Deus, deu certo. O seu papel você fez. O que é triste é ver a pessoa desobedecendo a Deus. Então, o nosso trabalho não é mudar a pessoa, o nosso trabalho é oferecer para ela o que a palavra de Deus diz. Agora quem vai mudar ela é o Espírito, e se ela se submeter. Né? Fala, Carlinhos. Entendi. Sim. Uhum. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aí. Chegou o Carlinhos e a Érica lá. Érica tá chorando. O Carlinhos não lavou a louça, não lavou a louça. Ele falou que ia lavar e a visita chegou e ele não lavou a louça. E o Carlinhos, mas que coisa besta, mulher. E ele com raiva dela, né? Me fez vir aqui até o pastor para ouvir, para falar disso, esse problema e tal. E ele tá com raiva e ela tá chorando. Né? Qual o conselho? Bom, é a primeira conversa nossa. Se for só isso o problema, é fácil de resolver. Né? Só lavar a louça. Carlinhos, volta lá, a tarefa é essa. Mas você está diante de dois. Então há um momento que você vai falar com ela. Então você deixa bem claro, Carlinhos, vou começar. Eu sempre começo com ele, quando é um casal, porque o homem é o cabeça. O homem é o líder daquele lar. Então, ele deveria estar sabendo lidar com aquela circunstância. Se chegou para
buscar ajuda de alguém é porque ele se mostrou incompetente naquilo, ou ele nem sabe como resolver a situação. Ele deveria saber, mas ele não sabe. Tudo bem, a Bíblia está aí, a igreja está aí para isso. Então ele vai procurar aconselhamento. Primeiro é com ele. Meu amigo, você tem que entender, estou falando aqui olhando para o Carlinhos, né? Você tem que controlar essa tua raiva aí. Tem que entender que você tem que conhecer a tua esposa, amar a tua esposa. Então, vou fazer as perguntas para o Carlinhos. Por que ele está fazendo isso? Não é só, ele deixou de lavar a louça, prometeu que ia lavar, mas não lavou. Por que ele fez isso? Quais as coisas que estão por trás no coração dele? Talvez essa mulher tem que me servir. Trabalhei o dia inteiro. Ela tem que se virar, as coisas da casa é com ela, não é comigo. E talvez ele tenha uma perspectiva errada sobre o que é o casamento, sobre o papel dele como marido, sobre quem Deus é, sobre o descanso. E então, num primeiro momento fiz as perguntas, trago um conselho para ele. Agora vou para a esposa. E aí, por que ela está chorando, se derretendo tanto assim? Foi só uma louça que ele não lavou. Tá, mas é porque não é só a louça, pastor. Opa! Desde que nós casamos, lá no primeiro dia, ele deixou aquela toalha molhada em cima da cama e nunca mais tirou, e sempre é assim, sempre faz a mesma coisa. E aí você começa a ouvir e fala, poxa vida, tem um problema aqui, uma mágoa guardada de muito tempo, ela estourou agora. Então aí o conselho vem para ela. Eu estou dando um exemplo bem simples de uma louça que não foi lavada, mas às vezes a conversa é quase divórcio já. E aí você vai ter que ter outros momentos de conversa. É por isso que foi uma dica que recebi lá no seminário e, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele moveu o coração da Tamires, né? Eu estudava muito sobre aconselhamento, lia livros, estava lá no seminário aprendendo e tal, e eu comprava livro para a Tamires e dava de presente para ela, principalmente sobre aconselhamento. Ela pegava e falava, livro? O que eu vou fazer com um livro? Quero chocolate, né? E largava o livro lá. Até um dia em que Deus usou um outro pregador, um pastor, dizendo que era importante estudar. Aquilo que eu dizia todo dia para ela. Aí ela, eu vou estudar. E começou a ler os livros que eu dei para ela. E ela entendeu a necessidade de ela também ser treinada no aconselhamento bíblico. E aí ela começou a me acompanhar. Então, todo curso que eu posso fazer, ela faz junto. Os livros eu recomendo para ela ler. No momento desse, talvez vocês surgiram lá no gabinete, eu nem sabia, estava despreparado. Mas na próxima conversa eu já trago a Tamires. Primeiro porque ela vai trazer um pouco de descanso para a Érica, né? A Érica, se é homem, ele vai pegar o partido do meu marido. Tá minha esposa ali. E a Tamires vai conseguir aconselhar a Érica durante a semana, ajudando ela. Então, se o problema for mais profundo e for necessário uma conversa mais demorada, a Tamires vai trabalhando na Érica, a gente vai trocando ideias, né? Olha, a Tamires diz, está sendo assim, então você vai e faz isso aqui, né? E a Tamires vai aconselhando ela e eu vou aconselhando o Carlinhos. Se você é casado, isso é importante, invista no casal, porque mesmo que você nunca sirva no ministério em tempo integral, vai ter problema na sua família lá, os seus filhos vão chegar lá, os vizinhos, primos, vão chegar lá, e aí? E aí só você, homem, sabe falar ou aconselhar, só você, mulher, sabe aconselhar. Meu marido, então invista nisso, se puder investir, invista. Né? Então, não sei se responde um pouco, a gente vai falar muito sobre a prática. Se não me engano, é no próximo conteúdo. Próxima aula eu acho que não vai dar nem terminar essa aqui. Mas no próximo conteúdo a gente vai falar sobre a prática. Eu falei tudo isso, mas tem um elemento importantíssimo, que é o primeiro que eu sempre tento manter na mente quando eu estou aconselhando alguém. A pessoa chegou o casal lá, questão da louça, chorando e o outro com raiva. Primeira coisa é dar esperança para eles. A história da Bíblia, lembra que a gente falou sobre a história da redenção, ajuda muito a trazer esperança. Porque quando a pessoa está no meio do problema, ela não vê saída. Né? E ela acha que o mundo acabou. Não tem mais escapatória. E a primeira coisa que ela precisa lembrar é Deus oferece esperança. Vocês podem sair daqui, você sem estar chorando e você sem estar com raiva. E às vezes acontece isso, vocês podem até sair daqui abraçados. E tem hora, eu falo baixinho aqui para aqueles que são solteiros, tem hora que eu até falo, vão namorar. Né? Vocês precisam ter um tempo de vocês. E às vezes acontece, vão mesmo. E o reatar é muito maior do que o problema. A primeira coisa é dar esperança. É possível, a palavra de Deus está aqui, vocês têm o Espírito Santo, o Senhor pode mudar essa situação. É possível, nenhum caso é perdido para Ele. É o primeiro passo. Aí depois a gente confronta o pecado, ou traz encorajamento. Mas a primeira coisa é dar esperança. Certo? Estamos juntos? E a pessoa de Deus é onde nós vamos encontrar essa esperança.
São 8 pontos, eu não consegui nem terminar o primeiro. Só para variar. O segundo, além de Deus ser esse Criador sábio e poderoso, Deus é pessoal também. Deus é pessoal. Deus não é só aquele ser distante que controla todas as coisas. Ele também é próximo. Vou usar 2 palavras aqui da teologia sistemática. A primeira é que Deus é transcendente. Criador, sábio e poderoso. Ele é transcendente, ele transcende. Ele está acima, ele se eleva de tudo e de todos. É um ser totalmente diferente, totalmente outro. Mas o segundo elemento, que é um Deus pessoal, presente e misericordioso, é que Deus é imanente. Imanente significa próximo, como se estivesse aqui do lado. Então esse Deus que é gigantesco, também é muito próximo da sua criação. Vamos abrir nos textos, os textos são os mais importantes, então vamos lá. Isaías 57:15. Olha que texto lindo. Quem achar pode ler, por favor. Que legal, né? Eu habito lá em cima, mas também aqui perto, aqui embaixo. 2 passagens que mostram como essa presença, essa pessoalidade de Deus, trazem esperança e conforto no aconselhamento. Salmo 139, versículos 7 a 12. Outra pessoa que não leu ainda, irmã Ivone, 139, Salmo 139, versículos 7 até 12. Até o 12, irmã. Até o 12. Obrigado. O que esse texto, ou esses 2 textos, o Isaías 57 e o 139 mostram para nós, é que Deus é um Deus presente. O salmista está dizendo, o Senhor está onde mais ninguém está. O Senhor vê o que mais ninguém vê. O Senhor estava lá, vendo quando você sofreu aquelas coisas. O Senhor sabe exatamente como está o seu coração. Talvez você não consiga nem externalizar isso, você não sabe nem falar o que você sente, mas o Senhor sabe. Antes que a palavra saia da minha boca, tu já a conheces toda. E isso significa que esse Senhor não só sabe, como pode nos socorrer. Porque Ele conhece o que está dentro de você. Como o Salmo 23 diz, mesmo no vale da sombra da morte, ali tu estás. No vale da sombra da morte o Senhor está. Eu gostei de uma leitura que fiz essa semana sobre uma passagem em Hebreus. Aquela passagem que fala sobre Jesus ter se compadecido de nós, se tornado homem como nós e por isso pode nos socorrer. E eu gostei da explicação sobre isso. O autor diz assim: na pessoa de Jesus e no sofrimento, porque Jesus
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, é isso que Hebreus diz. Deus está experimentando a crueldade do pecado, todas as dores que o pecado produz. Esse é o único Deus em todo o mundo e em toda a história que faz isso, sem deixar de ser Deus. Todos os outros deuses de todas as outras religiões, eles criaram ou foram criados, mas eles estão lá em cima. Podem até se relacionar com o homem, mas nenhum deles sentiu na pele o que é ser traído, o que é ser abandonado, o que é ser espancado, o que é ver a morte. Lembra, ele chorou com a morte de Lázaro. Então, olha como isso é prático para aconselhamento. A pessoa pode dizer, você não sabe o que eu estou passando. E você diz, eu não sei mesmo. Mas há um que sabe. E ele está aqui. Você abre a Isaías 57, abre o Salmo 139 e diz, ele está aqui. Ele sabe exatamente o que você está passando. E ele tem poder para mudar o teu coração, para te trazer esperança. Gente, isso é redentor. Fantástico, né? Doutrina de Deus, prática para aconselhamento. Tem um outro elemento que é muito legal dentro da pessoalidade de Deus. Eu gosto muito desse Salmo 103. Então volte algumas páginas aí. Versículos 13 e 14. Salmo 103, 13 e 14. Outra pessoa que não leu poderia ler? Às vezes nós mesmos esquecemos que somos fracos, né? Mas o Senhor não. E Ele, como um pai se compadece de um filho, Ele se compadece dos que o temem. É legal isso, né? É legal. Jesus fala, né? Qual de vós, por mais mal que seja, o filho pede um peixe, você vai dar uma serpente? O filho está lá, e olha que eu tenho pouca experiência disso, né? Só 3 anos aí. O filho está lá pecando miseravelmente na sua cara, e você olhando para ele, meu, não faz isso. Né? Não sei, provavelmente os pais de mais data e mais longa data do que eu. Mas há momentos em que, vendo o pecado da Sofia, eu choro. De ver a rebeldia dela. Eu já chorei. Filha, você não está entendendo, filha. Que o teu inimigo está dentro de você. O mal está aí dentro. Né? E a disciplina física, por vezes, não resolve. Né? Ela continua rebelde. E você, ao mesmo tempo que aquilo irrita a gente, dá essa misericórdia de ver a situação deplorável de um pecador que não se arrepende. E o salmista está dizendo, dessa maneira Deus olha para mim e para você. Somos rebeldes, turrões. E ainda assim Deus se compadece de nós. E Ele lembra quem nós somos pó. Essa doutrina de Deus traz muita esperança, porque faz lembrar que Deus se compadece das nossas fraquezas. Há alguém que realmente entende, há alguém que realmente tem paciência conosco. Paciência conosco. Legal, né? Vamos para a próxima doutrina? A próxima também não é tão fácil de resolver em 10 minutos. Mas a gente pelo menos introduz ela. A doutrina do homem. Quem nós somos? Homem, quando eu digo homem, entenda-se humanidade. Tá? Homem e mulher. O que a Bíblia fala sobre o homem? Quem lembra? É a primeira coisa que a Bíblia fala sobre o homem. Criado à imagem de Deus. Isso aí. Antes do pecado, o homem é criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos lá para esse texto? Gênesis 1, 26 e 27. Outra pessoa que não leu, se puder ler, por favor.
Isso. Gênesis 1, 26 e 27. Terminou? Versão diferente. O homem é criado à imagem de Deus. Há muita especulação sobre o que isso significa. Mas uma leitura muito simples do texto, no mínimo, é que Deus está criando o homem, refletindo ele, olhando para frente dele. O homem está sendo criado diante de Deus. E a gente percebe que em tudo em Gênesis, tudo no jardim, era para que o homem fosse até Deus. Sempre, né? Deus chegava no jardim, eles tinham um momento em que se encontravam. Então o homem ia encontrar satisfação, vida, plenitude no relacionamento. Claridade é aquele que vai se relacionar em intimidade. E ainda dentro do jardim, lembra que Deus dá uma ordem para o homem? Pode comer de todos, menos daquele. Então, esse relacionamento é pautado pela obediência. O homem vai encontrar satisfação de vida, propósito de vida, obedecendo ao Criador. Esse é o alvo do aconselhamento. Olha como isso se torna prático. A pessoa está lá, cheia de angústias, cheia de tristezas, cheia de reclamações. Mas se você entender que o alvo do aconselhamento é mostrar para ela que ela deve levar todas essas coisas aos pés de Deus e deixar Deus tratar todas elas, porque Deus quer se relacionar com aquela pessoa em intimidade. Você precisa entender isso. E se você conseguir mostrar isso para a pessoa e ela entender, muito do problema já se resolve ali. Porque ela entende, eu preciso voltar para casa e o que Deus quer é um relacionamento de obediência com Ele. Então, acho que já relatei com vocês aqui de uma moça que sofria com, eu acho que até hoje ainda sofre, com depressão. E ela, por muito tempo, criticava e buscava libertação nas igrejas. O pessoal dizia que chegaram até a dizer que era um demônio, um encosto nela e tal. E ela se sentia desesperada por isso. Numa conversa informal de almoço, eu nem estava pensando que aquilo era um aconselhamento bíblico. Eu nem estava preparado, né? Nem estava com a roupa de ver Deus. Eu estava como Zé Hilário, né? Bermuda, chinelo, na casa da minha sogra conversando. Não é minha sogra, uma moça que estava lá no dia. E aí eu falei, você já parou para pensar que talvez Deus não te dê a resposta do porquê você tem todas essas coisas? Porque ela sempre queria uma resposta, né? Por quê? Por que eu tenho esses sentimentos de angústia tão profundos? E aí ela ficou assim me olhando, eu falei, olha, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Os seus filhos, você com depressão ou não, seus filhos precisam ser alimentados. Eles precisam tomar banho. A roupa precisa ser lavada na tua casa. Você precisa se cuidar da sua saúde física. Ela estava definhando. E sabe da onde vem a origem dessas coisas? Deus manda que isso aconteça. Os pais têm que criar os filhos, são responsáveis por eles. Você tem que cuidar do seu corpo físico, tem que comer bem, tem que dormir. E aí ela olhou para isso e falou, poxa vida, Deus está mandando eu fazer essas coisas. E por causa da depressão, ela deixou de fazer essas coisas. Porque ela entendia, e naturalmente ela se sentia totalmente incapaz de fazer isso, não tinha vontade nenhuma de fazer. E naquele dia ela voltou para casa disposta, eu vou fazer mesmo sem vontade, porque entendi que é o que Deus quer de mim. E naquele dia foi um dia que mudou a chavinha na vida dessa mulher. Se você perguntar para ela, ela ainda tem esses momentos de depressão, né, de se sentir para baixo e tal. Mas ela entendeu que tem coisas que Deus quer que ela faça, e ela tem que fazer querendo ou não. Feliz ou não, com vontade ou não. Então hoje ela levanta cedo, ela dá café da manhã para os filhos, ela toma seu banho, ela vai trabalhar, mesmo sem vontade, mas faz. E aos poucos Deus está tratando isso no coração dela, você vê ela mais feliz. Há momentos difíceis, mas ela tem que viver. Não achamos a solução para o problema dela, mas há outras coisas que Deus ordena, que ao obedecer ela vai se relacionar com Deus. É uma outra mulher depois que começou a aplicar a Bíblia na vida dela, não fui eu que mudei a vida dela. Ela olhou para a Bíblia e falou, tem que cumprir isso aqui. Então, Deus nos criou a imagem dele para que o obedeçamos.
E o aconselhamento vai ajudar a pessoa nisso. Obedece a Deus, filho. Ah, mas eu não consigo. Bom, então vamos falar sobre o Evangelho, porque se você nasceu de novo, tudo que Deus quer de você é possível. Ah, tá, eu nasci de novo. Então agora vai e faz. Aí tem paciência comigo? Tenho, Deus também tem, mas você tem que fazer a sua parte. Vai lá se esforçar, se esforce em obedecer. E aí quando você vai obedecendo, Deus vai dando mais forças ainda, mais vida, mais vigor, você vai ficando mais feliz. Legal, né? Fomos criados à imagem de Deus. O último, sem menos polêmica, né? Obviamente esse aqui tem mais polêmica acho que do que todos os outros. Mas eu quero escapar da polêmica. Gênesis 2:7. Capítulo 1 de Gênesis é mais geral, então ele conta um resumão da criação. Capítulo 2, ele dá detalhes, então ele volta na história, para contar especialmente sobre como Deus criou o homem e a mulher. Aí no versículo 7 ele fala sobre a criação do homem. Depois ele vai contar sobre como a mulher foi formada através de uma de suas costelas. Mas primeiro, como o homem foi formado. Quem pode ler o 2:7 de Gênesis? Gênesis 2:7. Quem achar pode ler. Pode. Ok. O homem foi criado à imagem de Deus, e antes que o pecado entrasse no mundo, o homem foi criado como um ser integral. Eu vou explicar o que isso significa. Muitas teologias sistemáticas dividem o homem em várias partes. Em 2 partes, então corpo e espírito. Em 3 partes, corpo, alma e espírito. E até talvez em mais partes, porque há passagens do Novo Testamento, por exemplo, amarás o teu Deus de toda a tua alma. Bom, alma, ok. Força, força. O que mais tem lá? Entendimento. Quantas partes aí já? Então, quantas partes o homem tem? A Bíblia não trabalha nesses termos. Ah, mas no Novo Testamento, Paulo às vezes cita isso. Ele está usando a linguagem que era comum da época, a linguagem grega. Essa divisão do homem surgiu na filosofia grega. E quando Paulo está citando, ele está se referindo ao homem como um todo, porque ele tinha uma visão hebraica. E a visão hebraica está aqui em Gênesis, do homem. Como é que ele se comunica com quem fala grego? Ele usa a linguagem do grego. Mas ele está querendo dizer na perspectiva judaica que ele tem. E a perspectiva judaica está aqui. Da onde foi que surgiu essa divisão corpo, alma e espírito? Surgiu de uma filosofia que dizia assim: o corpo, o médico trabalha. Ou melhor, a questão física, comida, alimento e tal. O espírito é coisa religiosa. A alma, aí entra no campo da psiquiatria. Tanto que alma, no grego, é psique. E a psicologia ou psiquiatria trata da alma. Isso vem da filosofia greco-romana. Essa separação, na perspectiva de um judeu, lá da época de Davi, o rei Davi não tinha essas divisões na cabeça dele. Ele tinha uma visão do que é o homem, que nós vemos principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui está um resumo de quem é o homem. Olha o versículo 7 de novo, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Certo? Então está lá o barro, formou um boneco de barro. O homem é um ser invisível, que atravessa paredes. Sim ou não? Não, ele tem um corpo. Há um aspecto físico no homem, que a gente encosta. Então, há esse elemento. O texto diz, mas tem vida nesse elemento? Não. O que é preciso para que haja vida? Está lá o boneco de barro. Quem já foi no velório? Você vê a pessoa lá no caixão. Está viva? Já não é mais a pessoa que você conheceu. É só o aspecto físico daquela pessoa. Mas não é ela. Aqui era o homem, não era ele. Era só o aspecto físico. Aí então é necessário que Deus
chegue nas suas narinas e sopre o fôlego de vida. Então, naquele momento, o boneco, aí ele passou a existir. E aí o texto diz que ele se tornou ser vivente ou alma vivente. Então, quem é o homem? Quem sou eu, quem é você? Nós somos uma soma de pó da terra com sopro de Deus. Nós somos uma soma de material e imaterial. Há uma coisa que se vê e há coisas que não vemos. Isso é a vida, a alma vivente. Cada um com seus aspectos, mas não dá para separar isso. Você consegue separar o sopro para estudar só o sopro e trabalhar só o sopro? Não dá. E também não dá para separar só a parte física e lidar só com a física, né? Um exemplo muito prático. Você está com dor de cabeça, físico. Você sente aqui como se a cabeça estivesse latejando. Aí você vai no médico, o médico fala, você tem que tomar esse remédio. Aí você volta para casa, compra o remédio e fala, mas eu não quero tomar o remédio. Quem é que está decidindo não tomar o remédio? É onde a gente não vê. Mas se você não tomar o remédio, o físico vai sentir dor, vai continuar sentindo dor. Então um afeta o outro e o outro afeta um. Se eu sei que aquilo vai me causar dor, mas não decido evitar, todo o corpo vai sofrer, todo o ser vai sofrer. O que eu estou querendo dizer no final das contas, e isso é muito prático para aconselhamento, é que tanto o que vemos quanto o que não vemos no homem tem aspectos diferentes, mas todos se afetam mutuamente, são indissociáveis. O que isso significa? Que aquilo que acontece na sua mente quando você pensa, afeta o seu corpo. Já aconteceu de você sonhar com alguém e o sonho ser muito vívido? E aí você percebe, rapaz, foi exatamente o que eu falei. Por quê? Aquilo que você está cultivando na sua cabeça durante o dia é o que naturalmente o seu cérebro vai jogar para você no seu sonho. Acontece muito com quem cultiva pornografia e só vê essas imagens. O que acontece quando fecha o olho? Quando dorme? Vai lembrar daquilo que está cultivando. E isso afeta o físico. Então, e também o físico afeta o que nós não vemos. Então você está sentindo dor, e a dor é visível, real. Pode ser uma situação em que você não encontrou a cura para a sua dor. Os médicos não encontraram. E ele fala, você vai viver com dor, meu filho. É muito comum, né? E aí você volta para casa praguejando contra Deus, irritado, jogando a culpa em todo mundo, destratando as pessoas. Uma coisa física está afetando aquilo que não se vê. O sopro de vida que está dentro de você, o seu coração. E você está usando isso como desculpa para pecar. Pecando por causa de uma dor física. Estão pegando a ideia? Aquilo que não vemos, que é o sopro de vida dentro de nós, afeta aquilo que vemos, que é o físico. E o físico afeta aquilo que não vemos. Então, no caso da moça que chega com depressão, tem gente que diz isso é falta de Deus. Precisa ir para a igreja. Bom, é ela e você que está dizendo isso também. Todo mundo precisa de Deus. Outros dizem, não é falta de Deus, é só falta de remédio. Então nós vamos dar uma droguinha para ela, vamos dar uma dopada nessa pessoa. Em 6 meses está filé, babando, né? Mas parou o problema, né? Pelo menos para de incomodar a gente. Não dá para você ficar nem só com um e nem só com o outro. A pessoa chega lá diante de você, está muito triste, abatido, com olheira, e você fala, isso aqui é espiritual. É espiritual, mas aí você descobre que a pessoa não está comendo, não está dormindo e não está bebendo água. Filho, eu posso pregar toda a Bíblia para você, mas se você não comer, não dormir, não beber água, você não vai melhorar. Então, eu estou só usando exemplos bem simplistas, né? Mas há questões mais profundas que nós precisamos levar em consideração. Não só jogar só de um lado ou só de outro, mas deixar claro, meu filho, o que acontece com o que nós não vemos, afeta o que vemos. E o que acontece com o que vemos, afeta o que não vemos. E nós não somos, como eu disse, só Deus é
sábio e poderoso para sondar todas as dificuldades da pessoa. Por isso nós precisamos de muita sabedoria bíblica, muito temor, para não dizer para a pessoa, isso é frescura. Volta para casa e se vira, porque isso é frescura. Calma aí. Tenha humildade diante das situações. Nós não somos médicos, então sempre acontece isso. Se a pessoa chega e fala para mim, estou tomando um remedinho para dormir, que é droga, né? Estou tomando uma droguinha ali para dormir, drogalista. Foi o psicólogo que recomendou, psiquiatra. Ou estou tomando um ansiolítico, ou estou tomando isso aqui e tal. Eu não vou dizer para de tomar. Eu não quero esse BO para mim não. Você quer continuar tomando? Eu te sugiro, chega no seu médico e pergunta para ele quando é que você vai estar curado. Porque remédio trata uma doença, né? Sim ou não? Então, vai lá e pergunta. Eu não quero estar lá para ver a briga. Mas se você realmente tem interesse, vai lá e pergunta para ele, quando é que eu vou estar curado? Quando é que esse negócio vai fazer efeito em mim? Mas eu não vou dizer para você parar de tomar. Agora, nós vamos sentar aqui, eu vou abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre o seu coração. Disso a gente vai falar. E talvez, pode ser, não quer dizer que vai acontecer, pode ser que você perceba que o seu problema não é um remédio, não. O seu problema é mágoa. O seu problema é raiva. O seu problema é falta de sono. E você vai ter que lidar com isso aí. Deu para pegar a ideia? Fala, Érica. Sim. Por vezes isso acontece também. Há casos e casos, né? Esse caso dessa moça é uma moça cristã. Mesmo assim ela lidava com isso. A gente não está dizendo que, de novo, nenhuma nem outra, né? Aceitou Jesus, nunca mais vai ter esse negócio. Ou se está tendo esse negócio é porque tem outros problemas e tal. Então assim, qual que é a minha postura? A pessoa chegou num quadro desse, eu não vou julgar nada. Eu vou fazer testes. Então eu vou fazendo perguntas para descobrir. Talvez pode ser falta de esperança, vamos dar esperança. Pode ser confronto, precisa mudar. Era o caso dessa moça, né? Ela tinha tristeza, mas não estava fazendo as responsabilidades dela. Então, por via das dúvidas, a gente vai cercando ela com a palavra de Deus. E na esperança de que o Espírito vá agindo, né? Pode ser que a gente resolva todas as questões de coração. Mas como eu disse aqui, o físico afeta o que não vemos, né? Mas essa pessoa, quando chega em casa, só come McDonald's e bebe Coca-Cola e fica jogando videogame a madrugada toda. Você vai ter problema, cara. Você não está comendo bem, você não está dormindo, né? Então a gente trata as questões de coração, mas tem questões físicas que a pessoa também vai ter que lidar. Então é ter muito cuidado, né? Não ser rápido em tirar conclusões, fazer boas perguntas. Se possível, ter o auxílio de um médico amigo, né? E aí, o que você acha dessa situação? Às vezes o médico ajuda, né? Fala, isso aí é falta de um elemento, uma propriedade que vai... Esse remedinho vai ajudar, e não é nem psicoativo às vezes. É uma coisa que vai revigorar a vida da pessoa. Né? Químico, né? Enfim. Então termos mais cuidado, tanto com os outros quanto com nós mesmos. Tá? Voltar para casa e pensar, por que eu tenho todas essas coisas, né? Eu sei que eu estou falando aqui com gente ansiosa. Dá para ver na cara de vocês estão ansiosos para acabar IBD, gente. Eu estou falando aqui com gente irada, até porque eu sou um deles, impaciente, gente angustiada, gente que sofre. E aí você tem que fazer um autoexame. Por que eu estou fazendo as coisas que eu faço? Será que eu posso jogar a culpa na minha saúde física? Poxa, tem coisas do meu coração que eu guardo e eu nunca tratei. E enquanto eu trato, vai fazer um check-up. Talvez no check-up lá vai descobrir que você tem um problema aí. Seu fígado está com problema. Vai tratar isso aí. Enfim, espero que tenha sido útil, gente. Desculpa por tomar o tempo, a gente teria que ter encerrado às 10h15. Mas quero orar e a gente encerra. Tudo bem? Venham prontos domingo que vem. A gente vai dar continuidade nesse assunto.
Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada um aqui presente. Obrigado pelo encorajamento que a Tua palavra nos traz. E como nós somos complexos, Deus. Como nós somos profundos no nosso ser. E nós, como a palavra de Deus diz, nenhum homem pode conhecer a si mesmo sem que conheça ao Deus que o criou. Então, que esses momentos que temos de conhecer um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais do Senhor, sejam úteis para que conheçamos mais como nós funcionamos. E que tenhamos não só a humildade, mas a coragem de permitir que a Tua palavra nos transforme, de nos submetermos ao Teu Espírito. E nos dê humildade e misericórdia para com as pessoas, quando elas chegarem com seus sofrimentos. Pode ser uma coisa ridícula para nós, mas para aquela pessoa é um sofrimento real. Ela pode sair daquilo, se a palavra de Deus for ministrada e o Espírito agir. Então nos dá um coração misericordioso, paciente, amoroso, de poder ajudar as pessoas, enquanto pudermos, usando a palavra do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.